Você já desejou multiplicar algo, tornar aquilo muitas vezes mais ou algo maior? Imagine que precioso ou quão poderoso seria se a gente pudesse pegar o pouco e dele fazer muito. O curioso é que hoje eu passei por uma experiência enquanto eu conversava com um novo amigo e essa conversa que começou bem despretensiosa, ela desencadeou tantas ideias e conteúdo produtivo que eu vim trazer um pouco dessa conversa para vocês aqui hoje. Eu, pela manhã, hoje é um sábado, e pela manhã eu fui ao centro da cidade que eu estou hoje, Guanambi, e numa loja ali do Magazine Luiza, eu tive a oportunidade de conhecer Joab, um vendedor muito simpático, um cara muito bacana, e algo me chamou a atenção, né? Ele era muito simples, uma linguagem assim disponível, um cara sereno. E aquela humildade dele, aquela tranquilidade de falar, mas uma segurança, me passou uma sensação muito, muito gostosa. Me senti atendido, me senti respeitado e eu senti essa atenção curiosa, e aqui eu confesso, eu nem cheguei a falar sobre isso com ele, mas eu achei curioso a quantidade de medalhas que ele carregava no pescoço, né? É natural andar com um crachá e com um cordão que segura esse crachá. Mas o curioso é que ele carregava um monte de broches e de medalhazinhas, né? Que eu entendo que ali eram várias premiações naquele cordão. E o que eu achei curioso é que, sim, a postura dele era de um bom vendedor, né? A eloquência, a dicção, a maneira que ele conduzia o atendimento era nobre e fazia jus àquele tanto de adereços. O que eu achei curioso é que para mim esse contraste foi o mais precioso e que o desencadeou toda essa conversa, é que aquele cara que tinha tantas atribuições e tinha tanto mérito declarado, ele não tinha uma postura de alguém que se envaidecia desses méritos. Isso aqui que é o precioso e é a chave que desenvolveu todo um diálogo dali para frente. É natural que alguém com a atitude dele, a simplicidade e a firmeza tivesse tantos méritos, mas não é tão comum alguém com tantos títulos se manter tão simples, tão agradável, tão disponível. E aí, desenvolvendo um pouco mais a conversa, eu não resisti, perguntei, meu irmão, você é um cristão? Ele falou, sim, sou, e diz, inclusive, a igreja que congregava, achei isso muito bacana. E por sinal, uma igreja que eu me batizei, achei isso muito precioso, a gente encontrar alguém assim que faz parte da história e tal. Mas o mais interessante aqui é que ele não precisou dizer que era cristão. As atitudes dele já apontavam para isso. E quais são essas atitudes, ou o que a gente deve carregar e entender como base do evangelho, como base do cristianismo? A simplicidade e disposição no serviço, mas junto disso uma satisfação que não demanda ou não expressa nenhum tipo de dependência. Olha como isso é forte. E ali a gente começou a conversar, inclusive, sobre vendas, né? E muito é discutido isso atualmente no mercado profissional, no meio profissional, como um ideal de conduta. Eu devo procurar o meu cliente não como alguém que precisa do cliente, mas como alguém que tem algo que o cliente precisa. Eu devo procurar o cliente, ou devo me apresentar ao cliente não como se eu precisasse dele. Porque eu, enquanto vendedor, eu não tenho a necessidade de sacar, de tomar o dinheiro dele. Não, muito pelo contrário. Eu, enquanto vendedor, tenho um produto de qualidade e eu ofereço para esse indivíduo para fazer um bem para ele. O que ele vai pagar é menos do que o benefício que eu entrego. Então, eu estou ofertando algo para esse indivíduo.
Por sinal, eu fui olhar um produto, eu já tinha definido o produto da minha escolha, já estava bem resolvido sobre isso, já tinha pesquisado preço na internet, inclusive, período de entrega e tudo, mas ali ele conseguiu me vender um serviço a mais da própria loja, uma garantia estendida. Eu, particularmente, não sou alguém que costuma comprar esse tipo de serviço, tampouco me deixo levar por vendedor e tal. Mas a maneira que foi apresentada, a maneira que ele conduziu a negociação, em nenhum momento, diferente de outras que eu até desejei a garantia estendida, mas recusei o atendimento de tal forma que não fiz a compra, dessa vez, esse indivíduo muito claramente não estava me apresentando algo para me fisgar, mas sim realmente me apresentando uma oportunidade que, primeiro, ele estava convencido de que valia a pena. E eu entendo que muitas vezes a gente não consegue levar o evangelho adiante, ou a gente não consegue pregar, ganhar almas, verdadeiramente expressar isso de modo a conquistar pessoas para Cristo, porque muitas vezes nós não estamos devidamente ou solidamente firmados o quanto deveríamos, não estamos convictos do quanto isso é bom. Se eu for para o mundo, ou para quem vive em hábitos pouco frutíferos, né, ou infrutíferos, ou leva uma vida de condução inviável, destrutível, sementes de morte, vícios. Se eu vou para alguém no mundo e apresento Cristo, mas na minha mente ou no meu coração eu entendo que viver para Cristo é uma vida de privações, eu não vou convencer essa pessoa nem que eu tenha os melhores argumentos, porque primeiro eu não estou convencido. Se eu achar que a renúncia do Evangelho ou a renúncia para viver com Cristo ela é custosa, eu não vou conseguir convencer ninguém a levar a vida que eu levo. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não, eu não quero. A pessoa verdadeiramente livre é aquela que não está presa a vícios ou a condutas forçadas socialmente. Não, eu escolho o que eu quero fazer e eu escolho não fazer aquilo que me faz mal. Eu escolho não viver num meio que me destrói, que destrói minha família, que destrói minha mentalidade, que bota em xeque ou em risco a minha fé, a minha mentalidade. Então, eu escolho o ambiente, eu escolho a conduta, eu escolho a minha maneira de viver de forma consciente e convicta, e por isso eu levo a vida que levo. E por isso eu convido outros a levar a vida que eu levo, porque sim, essa é a melhor vida. E para a gente fechar aquela conversa com chave de ouro, veio à tona, né, essa conversa da multiplicação. E o princípio da multiplicação está exatamente aqui. Depois de uma longa conversa, a venda já feita, já paga, mas ele interessado e se mostrando realmente ali, se deliciando com essa nossa conversa, e falou, não, que bom que a gente está conversando, e tem muito valor uma conversa dessa. E a gente começou a desenvolver a conversa até que chegou num ponto que a conversa já estava... O assunto era mais a própria conversa do que qualquer outro assunto, né? A gente estava realmente grato por estar vivenciando um momento de compartilhamento como aquele. E foi nesse momento que eu me recordei de uma fala de algum lugar, eu li, eu não me lembro exatamente a origem disso, confesso, mas, se eu não me engano, é um provérbio que diz que quando dois homens se encontram e trocam pães, eles seguem cada um com um pão, né? Então a gente imagina um indivíduo com um pão, outro indivíduo com um pão. E aí eles se encontram, eu dou o pão para fulano e ele me dá o dele. Ambos tinham um pão antes, depois que trocaram, cada um segue com um pão. Mas, quando a gente fala do âmbito da ideia, se eu tenho uma ideia e outro indivíduo tem outra ideia, quando a gente encontra, eu falar a minha ideia para ele e ele falar a ideia dele para mim, quando a gente sai, cada um tem duas ideias. E aqui a gente consegue entender, visualizar ou perceber mais claramente o poder que tem o compartilhamento.
Quando eu abro a minha boca para compartilhar um conhecimento, para compartilhar uma ideia, eu não perdi nada. Mas eu, já satisfeito daquele conhecimento, eu transbordei aquele conhecimento na vida de outro. O curioso é que, quando isso acontece, você incita o outro a fazer o mesmo. Se eu parei um tempo do meu dia, da minha vida, para descarregar um pouco de conhecimento produtivo na vida de alguém, é quase que impelido, não é necessário, nem foi feito com esse intuito, mas quando há esse estímulo no outro, né, quando há essa entrega no outro, é um plantio que inevitavelmente você colhe. Então aquele indivíduo que recebeu de forma gratuita, ele também traz algo. E nesse encontro de compartilhamento, ambos saem com mais do que tinham no início, sem perder. Quando a gente pensa do ponto de vista físico e material, parece ilógico. Se eu dei um pão, eu deixei de ter um pão. Mas se eu dou uma ideia, eu não deixei de ter a ideia. Eu tenho a ideia e possivelmente eu ainda recebo outra, que foi o que aconteceu. Então, nessa troca de ideias, ambos saíram ganhando, mesmo que ambos entregaram. E foram ali só para entregar e não para receber. Só que, se a gente ir um pouco mais a fundo nesse exemplo, a gente vai entender o princípio da multiplicação segundo relatado na Bíblia, né? Uma coisa muito forte que Cristo fez, e um dos milagres, ou os milagres mais marcantes, se deram em meio à multiplicação. Imagine pegar apenas 5 pães e 2 peixes e multiplicar isso para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Parece absurdo! Bom, se a gente pensa do ponto de vista físico e material, com certeza, um tanto absurdo. Mas repara, quando a gente pensa do ponto de vista de ideia, quando eu falo para alguém, se eu estiver falando para uma pessoa, eu não perdi o que eu tenho, mas aquela ganhou. Se eu estiver falando para 5.000 pessoas, 5.000 pessoas receberam e eu não perdi o que eu tenho. O curioso, ou mais curioso ainda, é que à medida que eu falo, o meu conhecimento cresce. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram isso, mas eu já dei muitas horas de aula. E quando a gente ministra a aula, quando a gente fala em sala de aula, quando a gente fala para uma turma, o nosso conhecimento de alguma forma se organiza e multiplica. Eu não sei te explicar exatamente, mas sem ler nenhuma coisa a mais, sem ter nenhuma devolutiva dos alunos, pelo simples fato de abrir a boca, o simples fato de se dispor a ensinar, se apresentar em um lugar e começar a falar o que você sabe, o seu conhecimento é organizado e multiplicado enquanto você fala. Eu não consigo explicar isso, mas qualquer pessoa que já experienciou algo desse tipo vai concordar comigo. Enquanto você fala, o seu conhecimento cresce. Aí a gente volta para o físico. Uma das coisas marcantes de Cristo é: e tendo dado graças, partiu o pão e disse. E tendo dado graças, partiu o pão. Os discípulos que caminhavam com ele no caminho de Esaú não reconheceram, mas quando no partir do pão se lembraram. Por quê? Tinha uma coisa que Cristo fazia que era muito marcante e diferente de todas as outras pessoas. A maneira dele partir, e eu me arrepio todo só de falar isso, é muito comum a gente ver cenas de filme, de séries. O partir do pão de Cristo é diferente. Ele eleva aquilo acima da cabeça e divide de uma forma que não é comum, não é simplesmente orar pela refeição. E tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu pão, né? Então, esse é o meu corpo, que é dado por vós. E tendo dado graças, o que é dar graças? Dar graças é ser grato, é agradecer. Então, Cristo, antes de partir, ele agradece o que ele tem. O poder multiplicador de Cristo no físico, porque aqui Cristo não multiplicou ideias para 5.000 pessoas, Cristo multiplicou pão, algo físico, limitado, peixe, 5 pães, 2 peixes, não tinha como dar para tantas pessoas. Não tinha na mentalidade humana, escassa e caída. Mas no Deus criador de todas as coisas, se ele cria do absoluto nada, como ele não pode multiplicar? Isso é o mínimo, certo? Então, quando a gente entende o que Cristo fez, a chave para ele multiplicar foi ele não se ater ao físico, mas ao espiritual.
Quando ele dá graças, ele não está olhando para o que ele tem, nem para o que ele falta. Ele está olhando para quem deu. Quando ele olha para a fonte e não para o que saiu da fonte, eu sou grato ao Senhor pelo que me foi dado. E tendo dado graças, partiu. Então, e isso repetia, porque ele deu graças no início, mas ele deve ter seguido ali, ó, obrigado que eu ainda tenho. E abençoou, obrigado que eu ainda tenho para partir. Deus, eu te louvo, eu te dou graças porque eu ainda tenho. Olha, eu ainda tenho. Ele não está agradecendo pelo que foi, não está lamentando porque está acabando, não está chorando porque diminuiu. Eu agradeço que eu ainda tenho. Eu agradeço que eu ainda tenho. Eu agradeço que eu ainda tenho e posso dar. Eu agradeço que eu ainda tenho e posso dar. Eu agradeço. Eu sou grato por ainda ter isso daqui e poder compartilhar. Eu sou grato porque o Senhor me deu e também me permitiu dar para outro. Eu sou grato. A gratidão tem um poder multiplicador, inclusive no físico. Mas isso tem que ser sincero, tem que ser genuíno, tem que ser entregue ao extremo, porque a gente precisa desconectar daquilo que nos falta e ser grato pelo que temos. Paulo vai dizer na carta aos Efésios, Colossenses, né, que a gente deve não viver ansioso, mas que as nossas orações sejam conhecidas antes nossas angústias ou aquilo que nos aflige, seja conhecida através de oração e súplicas e ação de graças. Isso em Filipenses. Lá em Colossenses ele vai dizer que nós devemos estar firmados em Cristo, bem como no início, bem quando a gente se conheceu ali, né, começou a se relacionar com Cristo, e seguir crescendo em ação de graças. Mas o que é isso, ação de graça? Ação de graça, de onde vem essa coisa? Que é isso que ele tanto insiste que a gente tem que ter e fazer? Ação de graça é atitude de gratidão, atitude de alguém grato. Se eu recebo o presente de alguém, o meu ímpeto é agradecer e nasce em mim um desejo de presentear essa pessoa. Quando eu sou presenteado, eu desejo presentear. Quando eu sou agraciado, quando eu recebo algo que me beneficia, o meu desejo é retribuir algo que beneficia para essa pessoa. Ação de graça é a ação de alguém agradecido. O curioso é que quando Deus nos pede ação de graça, Deus não pede para a gente devolver para Ele o que a gente recebeu. Vocês estão gratos pelo que eu entreguei para vocês? Se vocês estão gratos pelo que eu entreguei para vocês, então passa isso para frente. Dê continuidade com a ação de alguém que realmente está agradecido. Qual é o maior desafio que a gente tem no Evangelho? É a gente se sentir, se estabelecer, se perceber, na verdade não é sentir, é perceber, porque é um fato, a gente se perceber suprido em Cristo, porque nós temos todas as coisas em Deus, nós temos todas as coisas em Cristo. E se nós temos tudo nele, estamos satisfeitos nele e não nos falta nada, só nos resta retribuir, só nos resta transbordar, só nos resta entregar. Eu não preciso estar na rua dizendo o que eu preciso, o que me falta, o que me dói, porque isso tem que ser conhecido em oração de súplica, isso eu tenho que apresentar para o Pai. Para o mundo eu apresento o que eu tenho, olha, mas não no sentido de, como muita gente usa hoje, de ostentar, né? Essa é outra coisa absurda. Então, o foco não é mostrar o que eu tenho para dizer eu tenho e você não tem. Não, eu tenho para mim e para você. Toma o meu conhecimento, toma o meu serviço, toma a minha disposição e a minha atenção, toma aqui a minha palavra de sabedoria, o meu acolhimento, toma aqui o meu treinamento, a minha instrução, toma o que eu tenho. Toma o meu serviço, eu tenho o suficiente para mim e para você, eu vim te servir disso daqui. Quando a gente entende isso, o que é ação de graças, o que é estar satisfeito em Cristo, a gente vai viver o Evangelho plenamente. A gente vai sair desse lugar de falta. E isso se aplica nas mais diversas áreas que você puder imaginar, em todas elas. No casamento, quando eu tenho expectativas sobre a minha esposa, quando eu cobro da minha esposa, quando eu espero que ela faça, eu estou com uma vertente, com um viés ou com uma inclinação para o mal. Quando eu quero receber, quando eu quero sacar, eu estou me posicionando como Lúcifer, como o próprio Satanás. Eu estou desejando tirar algo, eu estou desejando receber algo.
Mas quando eu tenho o posicionamento de Cristo, eu entendo que eu já recebi. Não é eu vou receber em troca de... Não, eu tanto já recebi que eu só tenho para entregar. Eu estou aqui para cuidar, eu estou aqui para amparar, eu estou aqui para prover, eu estou aqui para proteger, eu estou aqui para instruir. Isso deve partir de todo e qualquer indivíduo, e aqui, é claro, eu estou falando da posição de homem, eu falo para homens, mas isso também é para a mulher. A mulher ela não deve ter essa expectativa no marido, ela não deve ter essa espera no marido, ela não deve descansar e querer sacar, porque esse princípio é o princípio de Satanás. Nós só temos duas fontes, ou semente de vida ou semente de morte. Ou a gente está plantando ou a gente está tomando. Né? Esse plantio, a semente de vida é fazer prosperar, a semente de morte é fazer morrer. Então eu estou acrescentando ou eu estou tirando sempre. Não tem meio termo, não tem ideia, não tem atitude neutra, absolutamente nada neutro. Tudo que é neutro, ele é negativo, porque ou você está construindo ou está destruindo. E estar neutro é não construir, logo destruindo. Aquela ideia de que quando você está em dúvida entre um terreno e outro e está em cima do muro, o muro é de Satanás. É exatamente por isso, porque quem está sentado no muro não está produzindo. Então, que a gente tenha essa compreensão do quanto a gente deve ser grato. Quando a gente vive grato, o nosso dia a dia muda, o nosso serviço muda, a nossa vontade de servir e de ensinar muda. Eu paro de menosprezar o pouco que eu tenho, porque na verdade nunca é pouco. Imagine que absurdo hoje uma pessoa ter 5 pães e 2 peixes para alimentar uma família. Não dá para 5 pessoas. Mas Cristo veio e mostrou que dá para 5.000 homens, mulheres, fora mulheres e crianças. Como é possível dar para tanta gente? Você é grato pelo que você tem? O pouco que você tem, se você for grato, aquilo não tem como acabar. Porque a gratidão é o princípio, o princípio maior da gratidão é reconhecimento da fonte. O princípio maior da gratidão é reconhecimento da fonte. Se eu entendo que existe um Deus, se eu reconheço esse Deus, não tem como faltar nunca mais. Porque o fato de estar acessado, aliançado com um provedor, a provisão é o mínimo. Eu deixo de me preocupar com a provisão. O que Cristo fez com Pedro antes de chamar ele para o ministério? Uma pesca generosíssima. Pedro nunca tinha pescado tanto. Depois que ele pescou muito, Jesus falou, deixa tudo e vem. E ele deixou e foi. E depois, quando ressuscitou, a mesma coisa. Uma outra pesca para Pedro entender com quem ele estava. Não é sobre a provisão, é sobre o provedor. E aí, só para finalizar, na verdade foi uma das pautas da conversa, a gente falando sobre o quanto a gente deve estar atento ao meio que a gente vive, ao mundo que nos cerca de perguntas capciosas, perguntas que desejam nos capturar, nos destruir, nos aprisionar, nos condenar. Se vocês observarem, todas as perguntas que foram feitas para Cristo só tinham 2 vias. Ou uma ou outra, e as duas o condenava. Apedreja essa mulher ou não? Qualquer resposta seria péssimo para ele. Seja apedrejar, porque as pessoas cristãs, né, que tinham ele como referência de amor, de compaixão, como é que se manda para apedrejar uma mulher? Mas os religiosos, como é que manda não apedrejar, se é a lei de Moisés? E aí ele tem uma saída que não é nenhuma das duas. Bom, quem nunca pecou, que atire. Se você é digno o suficiente, se você é honesto o suficiente para assumir que você nunca teve um erro, então você pode jogar pedra nela. Então, nenhuma pessoa jogou e nenhuma condenou ele. Quando a pergunta é, dá ou não dá o imposto? Se ele respondesse que sim, iriam condená-lo. Se ele respondesse que não, também iriam condená-lo. Qual é a resposta dele? O que tem aí? Bom, se tem a cara de César, dê a César o que é dele, não estou questionando. Então, assim, o que a gente deve se perceber é que a gente está num mundo hoje que, com frequência, nos dão 2 posições. Esquerda ou direita? Machismo ou feminismo? Nenhum dos 2. Não tem como. Ambos são absurdos. Eu devo estar numa sociedade completamente sem governo ou numa patriarcalista? Não, o patriarcalismo é uma doença, o patriarcado que é excelente. E aqui tem outros vídeos até sobre isso, né?
o paternalismo é doença, a paternidade é uma coisa linda. Então, muitas vezes a rejeição do que diz respeito o abuso de poder por muitos, às vezes o ódio que algumas pessoas têm do autoritarismo, essas pessoas rejeitam a autoridade. É diferente, não cabe isso. Ao homem foi dado o governo, a autoridade, e à mulher foi dado o poder. O empoderamento é o quê? É nutrir essa mulher contra a autoridade, porque o autoritarismo desempoderou a mulher. Então, perceba o quanto isso é absurdo. Você tem o poder contra a autoridade, autoritarismo destruindo o poder, empoderamento destruindo a autoridade. Quando, na verdade, autoridade e poder andam lado a lado e são imparáveis, indestrutíveis. O feminismo é a mulher contra o homem, o machismo é o homem contra a mulher, e ambos são destrutivos. O projeto de Deus não é esse. Então, a gente precisa perceber que o mundo, com frequência, nos dá duas opções e não é nenhuma das duas. Então, sejamos gratos e possamos estar nutridos e satisfeitos em Cristo, de modo que sejamos constantemente provedores. E aqui tem outros vídeos no canal também a respeito disso, se você puder dar uma olhada, moscas e abelhas, a diferença de quem produz para quem só consome. Então, é a gente ter uma mente de quem já tem e não de quem vai ter. Uma mente de quem está satisfeito, uma pessoa que não lhe falta nada, só entrega. E o entregar nesse tempo é ser muito acima da média. Estar satisfeito e estar grato na fase ou no auge da sociedade comparativa, nunca foi tão fácil se comparar, se sentir menor pelas vidas fingidas, postadas nas mais diversas vias da rede social. Então, a gente com frequência se sente apequenado por uma exposição irreal, enquanto, na verdade, deveríamos estar infinitamente gratos por tudo que já temos e somos, pela vida, pela salvação, pelo privilégio de ter um acesso direto a Cristo, que antes isso não era possível, estava fechado, bloqueado pelo pecado, e fomos lavados, temos esse direito de livre acesso. Então, estejamos abastecidos dessa gratidão, genuinamente, para que a gente tenha um poder multiplicador. Multiplicar nossas relações, multiplicar a qualidade delas, multiplicar inclusive nossas finanças, multiplicar o nosso governo, os nossos projetos, as pessoas que a gente alcança, multiplicar almas para o reino de Deus, multiplicar pessoas salvas, multiplicar conhecimento, ensino, instrução. Se a gente reconhece e valoriza o pouco que a gente tem, isso jamais será pouco. Se você assistiu até aqui, curta, comente, compartilhe, leve esse vídeo adiante. Isso é gratuito, não faz sentido. Eis aqui um poder multiplicador. Esse vídeo, quando eu gravo, quer dizer, eu lamento até que a nossa gravação, Jota, não foi... que a nossa conversa não foi gravada. Mas imagine, eu estou tentando trazer aqui alguns elementos, alguns dos principais elementos dessa conversa, para compartilhar. Quando eu faço isso, eu estou falando uma vez só, mas essa mensagem ela vai ser aberta em vários lugares, para várias pessoas que vão ter acesso. E eu só me empenhei uma vez. Mas é necessário que haja esse empenho real e essa disposição em ensinar, para que eu use a internet, os dispositivos, as plataformas, até a própria ferramenta, o celular aqui, para poder gravar isso e multiplicar esse conhecimento. E se essa pessoa que assistiu puder entender que ela recebeu isso de graça, acrescentou na vida dela e que ela pode passar isso para frente, não precisa nem ser com o meu vídeo, grave o seu próprio vídeo, ou encontre com pessoas na rua e passe essa mensagem, mas não tem por que reter um conhecimento que ele só soma se compartilhado, ele só faz sentido se levado para frente. Quando eu pego um conteúdo desse e guardo no bolso, ou quando eu pego um conteúdo desse, como dessa conversa que tivemos, excelente hoje de manhã, e não levo isso para frente, isso perde o sentido. Uma das coisas curiosas que eu vi outro dia, eu não sei se vocês sabem,
mas o único órgão, o único lugar do corpo humano que inexiste qualquer tipo de câncer é o coração. Isso tem que nos dizer alguma coisa. O coração é o único órgão que, enquanto está funcionando, ele recebe e entrega. Recebe e entrega. O coração não retém nada. Então, a maioria das doenças humanas, físicas, psicossomáticas e até as doenças sociais, as doenças que a gente vê na comunidade como um todo, nas nações, são pessoas retendo, acumulando, sendo que elas podem compartilhar. Compartilhe esse vídeo. Leve essa mensagem adiante, leve essa palavra adiante, leve essa compreensão e esse entendimento adiante. Abençoe outras vidas. Deus abençoe o seu dia.